Empresas do setor imobiliário não são apenas aquelas de fundos imobiliários, mas também existem algumas listadas na bolsa e hoje a gente vai falar de uma delas, da Cyrela Commercial Properties. Então, se você quer saber tudo sobre essa empresa, fica nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos da Suno Research e antes de continuar com esse vídeo, eu já vou te dizendo que a gente tem um relatório completo sobre a Cyrela, tá? O link aqui na descrição, então você pode baixar de forma bem simples, ler, compreender tudinho dela para saber se é para investir, não é para investir. Se você quer saber mais sobre indicadores fundamentalistas, muitos dos quais a gente utiliza nas nossas análises, eu tenho uma série de vídeos que eu vou deixar aqui para você assistir, claro, depois desse vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, nos seguir em todas as redes sociais, tanto a Suno quanto as minhas, e comenta aqui qual é a próxima empresa que você quer que a gente traga aqui nas nossas análises. A história da Cyrela Commercial Properties, muito conhecida às vezes como CCP na sigla, né, teve início com a cisão parcial da Cyrela em 2007, quando foi transferido para a CCP os ativos relacionados à atividade de incorporação e aquisição de edifícios corporativos e shopping centers, além da administração das propriedades. Você já consegue ver um pouco dessa relação com alguns fundos imobiliários, né? Mas a Cyrela é negociada em bolsa. A antiga controladora da sociedade do grupo Cyrela, aí constituída em 62, dedicava suas atividades exclusivamente à incorporação de edifícios residenciais e salas em edifícios comerciais. Entretanto, a construção e venda de projetos era toda terceirizada. Em 2004, ocorreu aí uma reunião das subsidiárias do grupo Cyrela na Cyrela Vancouver. Um ano depois, a Cyrela Vancouver ela foi incorporada pela Brazil Realty e teve a empresa recebendo aí o nome de Cyrela Brazil Realty S.A. Em 2007, então, surgiu a Cyrela Commercial Properties a partir da cisão da Cyrela Brazil Realty e das operações englobando imóveis corporativos, centros de logística e shopping centers. As ações da empresa já iniciaram em negociação na Bolsa de Valores naquele mesmo mês no segmento do novo mercado, que é o segmento aí que reúne as empresas com os melhores níveis de governança corporativa. Já hoje, a CCP ela foca aí no segmento de edifícios corporativos de alto padrão e shopping centers, com um investimento concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de participações em projetos em Minas Gerais, Goiás e na Bahia. E no total são 23 empreendimentos, onde 16 são edifícios e 7 shopping centers. Com tudo isso, a gente se pergunta um pouco mais sobre de onde vem a receita da Cyrela. E a companhia, ela basicamente capta dinheiro de duas formas. A primeira é na locação dos imóveis, mais o CDU, que dá em torno de 77% da sua receita bruta. E também tem os serviços de administração, que dá em torno de mais ou menos uns 23% da sua receita bruta. Dentro desse primeiro segmento aí de locação de imóveis mais CDU, a gente tem a participação bastante relevante da locação de shopping centers, de 58%, quase 59%, e de quase 30% da locação de edifícios corporativos. É muito interessante a gente observar que esse modelo de negócios que a companhia utiliza para gerar o seu portfólio de imóveis, ele está muito baseado em adquirir edifícios corporativos já construídos, podendo aí ser locados ou não, e a partir disso ela visa na modernização e atualização tecnológica deles. Então, há mais aí de 16 anos no mercado, ela já tem uma experiência e uma expertise sobre os modernos e como atualizar processos de corporação nesses edifícios corporativos. Isso resultou em um portfólio de empreendimentos de baixo custo operacionais e ativos muito atrativos e diversificados. Dessa forma, vale a gente ressaltar que esse portfólio de edifícios é uma das grandes vantagens comparativas da Cyrela. São edifícios de alto padrão que oferecem boas margens para a empresa e, dadas suas localizações em regiões metropolitanas como a de São Paulo, formam aí
aí um portfólio quase que irreplicável. Adicionado a tudo isso, a empresa ela tem aí uma gestão desse portfólio um tanto quanto ativa, e tanto dos edifícios quanto dos shopping centers, com foco em um conforto e tecnologia para os seus usuários. Diferentemente do portfólio de edifícios, os de shopping não tem grande concentração na cidade de São Paulo. Nesse sentido, os shoppings eles estão mais pulverizados nas outras capitais brasileiras que a gente citou aqui. Para a gente analisar um pouco dos indicadores financeiros da Cyrela, a gente vai ter que entrar em alguns assuntos um pouco mais relacionados até a uma análise de fundos imobiliários. O primeiro resultado importante que a gente deve avaliar na companhia é o histórico da sua ABL, que é a área bruta locável, uma vez que se trata de uma empresa ligada sim ao setor imobiliário. É muito interessante a gente analisar como tem sido aí o crescimento do portfólio ao longo dos anos. Assim, a gente pode perceber que em 2008 a 2016 a ABL própria da Cyrela apresentou um crescimento considerável, saindo de cerca de 150 mil metros quadrados no início de 2008 e chegando a quase 50 mil metros quadrados no primeiro trimestre de 2017, quando então ela anotou uma queda de quase 50%. E essa queda acabou ocorrendo devido a uma mudança na própria estratégia da companhia, que acabou decidindo vender o seu portfólio de galpões para operar apenas com edifícios e shoppings. Essa operação aí movimentou cerca de R$1 bilhão e fez parte da sua estratégia na medida em que esse ganho de capital ele contribuiu muito para a redução da sua alavancagem. Gente, é muito importante a gente destacar que apesar da mudança da estratégia da empresa, que acabou indo operar só em portfólios, edifícios e em shopping, a sua receita líquida se manteve aí crescente e de maneira muito consistente. Eu tô colocando esse gráfico aqui, mesmo ela tendo aí uma mudança um pouco nas margens, provinda de toda essa mudança, a receita dela continuou aí de forma muito crescente e muito positiva. Em 2007, quando a empresa fez o seu IPO, a receita líquida foi algo em torno de 65,5 milhões. Em 2009, ela alcançou um total de quase 500 milhões. Com isso, a gente tem um crescimento desse indicador numa margem aí de mais de 7 vezes em 13 anos, o que representa um CAGR de mais de 16%. Em 2007, a empresa teve aí um EBITDA de 57,8 milhões. Já em 2019, esse valor aí foi para 337 milhões. Com isso, o crescimento anual médio do EBITDA foi de 14,5%. Mas a gente pode perceber aqui que apesar de o EBITDA ter apresentado constância no crescimento, ele acabou não acompanhando a progressão da receita. Portanto, a margem EBITDA, ou EBITDA, apresentou bastante volatilidade desde a abertura de capital da empresa. Quando a gente vai analisar o lucro líquido, vemos que ele cresceu bastante aí em todo esse histórico, atingindo o seu pico em 2013, e a partir daí foi sendo reduzido e chegou ao seu mínimo em 2016. No entanto, a gente ainda pode notar uma tendência no crescimento do lucro líquido no início de 2016. Isso foi provindo de um follow-on aí que a empresa fez para captar realmente mais recursos e acabou alterando o lucro líquido. Então é muito importante a gente entender os dados para poder ter a análise correta. A gente pode ver também que o ROI, que é a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, ele também segue a mesma tendência verificada aí no lucro líquido da empresa. A companhia ela tem reduzido aí os seus níveis de endividamento nesses últimos anos, apesar de ela ainda estar em alguns patamares elevados. Quando a gente olha para o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, a gente percebe que em 2019 ele estava em cerca de 3,5 vezes, mas em 2014 ele chegou a 7,5 vezes. Portanto, desses indicadores que a gente comentou aqui, é possível a gente notar que a empresa, desde o seu IPO, ela vem aí apresentando bons resultados crescentes, mas a partir disso, até meados aí de 2016, houve uma pequena deteriorização dos indicadores. Mas a partir disso, ela tenta aí vir apresentar uma redução desses níveis de endividamento, crescimento dos lucros e da rentabilidade, além de ter feito uma oferta subsequente de ações que quase dobrou o seu patrimônio líquido, que acabou ali impactando o lucro líquido, que é o
citei antes. E claro, assim, uma questão que vai nos chamar muita atenção é sobre o futuro da empresa em meio a esse cenário atual de pandemia de coronavírus. A empresa destacou que guarda o maior impacto no segundo trimestre de 2020. Até a gravação desse vídeo não tinha sido divulgado nada ainda, visto que isso, né, esse impacto, porque a quarentena realmente começou aí no final de março. Nesse primeiro trimestre desse ano, a companhia manteve o seu nível de ocupação acima de 90%, em linhas com os demais trimestres do ano passado. O maior impacto, sim, é aguardado para sua linha de negócios de shopping centers, seja aí pelas receitas com estacionamento, pela cesão de vendas ou até pelos próprios aluguéis, muitos dos quais tiveram que ser postergados pela situação da pandemia. Mas, por outro lado, a empresa apresentou um resultado bastante positivo nesse primeiro trimestre, um crescimento considerável de alguns indicadores comparados aí com o primeiro trimestre de 2009. Essa situação, ela corrobora para uma possível tendência de bons resultados iniciada em 2016. E isso torna ainda mais positivo uma visão de que a empresa vai conseguir superar toda essa crise. Gente, não tem dúvidas que o portfólio da empresa ele é bastante qualificado e que a companhia tem aí uma gestão e um bom quadro acionário. Porém, a que tange os preços dela, se comparada com algumas empresas brasileiras ligadas a esse setor de shoppings, a Cyrela negocia a preços levemente mais elevados em relação à sua capacidade de geração de caixa. Porém, o preço em relação ao seu lucro está de acordo com os pares, então ela está aí mais ou menos igual aos seus pares. A gente deve considerar ainda a questão da pandemia do coronavírus, que tem um efeito direto em empresas de shopping e escritórios. E eu acabo acreditando que no longo prazo, esses setores têm muitas perspectivas positivas. Mas nesse curto prazo, acaba a gente tendo muita instabilidade, incerteza sobre o que vai acontecer com esse setor e sobre as necessidades de renovação das empresas desse setor. Assim, nesse momento, eu prefiro ficar um pouquinho de fora desse setor para poder dar um pouquinho mais de tempo para observar quais vão ser os impactos, quais são os resultados de tudo isso e como as empresas vão reagir a um novo normal na economia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!